Jesus Cristo é o motivo da nossa maior alegria. Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, estamos juntos novamente para o estudo sobre sinais da volta de Cristo. E na ministração anterior, todos vocês que têm acompanhado, perceberam que nós estávamos falando dentro desse assunto sobre os sinais de Mateus capítulo 24, nós estávamos ali ministrando sobre os falsos profetas. Eu creio que você que tem acompanhado esses estudos tem sido grandemente edificado, E nós estamos perseverando a cada semana e sabendo que o Senhor está gravando na nossa mente, no nosso espírito, esse assunto de tão importante, de tão grande relevância para o tempo em que nós estamos vivendo, E falando sobre falsos profetas, nós percebemos que na palavra do Senhor, em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 11, nós vemos ali a menção do último falso profeta de grande proporção em termos globais, Então, esse texto nos revela o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Vocês lembram que nós falamos que no livro do Apocalipse, por 22 vezes, é mencionado essa palavra cordeiro, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Só que, desta vez, está falando sobre um outro indivíduo, que ele parece Jesus Cristo, mas fala como dragão. E nós falaremos nesse assunto sobre esse falso profeta e também sobre as doutrinas e práticas da sua denominação, a Igreja Católica Apostólica Romana, Sendo que a última menção que nós fizemos na ministração anterior, nós falamos que no dia 24 de agosto de 2004, o Papa João Paulo II, ele rezou a última missa diante de uma imagem, na visita que ali ele estava fazendo ao Brasil. Então, vamos continuar a partir desse ponto. Considerando que no dia 8 de setembro de 2004, sob a coordenação de Dom Raimundo Damasceno Assis, o arcebispo de Aparecida, em comemoração ao centenário, houve ali outra coroação da imagem de Aparecida, sim, naquela data. Então a joia custou cerca de R$80 mil na época, E assim veio o bispo direto do Vaticano e ele foi comissionado pelo Papa e foi assim recebido com honras de chefes de Estado para aquele evento, para aquela coroação ali da imagem, de Aparecida. Em dezembro do ano de 2004, o Papa João Paulo II, ele tinha 84 anos de idade e 26 anos de pontificado. No dia 31 de março do ano de 2005, o Papa João Paulo II, aos 84 anos de idade, ele recebe a extrema unção. Vocês lembram que ele estava gravemente enfermo, estava doente. E assim, no dia 2 de abril do ano de 2005, às 21h30, foi declarado pelo governo brasileiro 7 dias de luto oficial. Chega ao fim o reino papal do polonês Karol Józef Wojtyła. Em português, Carlos. Morre então o Papa João Paulo II. Karol Wojtyła, o pontífice católico romano, que assumiu no dia 16 de outubro de 1978 e tornou-se o Papa mais popular da história da Igreja Católica Romana. Ele era devoto de Fátima e o Papa rezava 7 horas por dia no Vaticano.
esta era a disciplina que ele tinha. Karol Wojtyła, Papa João Paulo II, o polonês, né? Ele era chamado de o Papa da Paz. O Supremo Pontífice dos Católicos Romanos foi um dos homens mais poderosos, exatamente, um dos homens mais poderosos do mundo ali na sua época, e também o mais político de toda a história da Igreja Católica Romana. De maneira que nenhum outro reuniu com tantos líderes, né? Eles não se reuniu com tantos líderes políticos, e foi assim o mais popular. Imagine você que uma equipe de 29 médicos cuidava da saúde do Papa João Paulo II, que sofria de mal de Parkinson. Exatamente. Então seus dias foram assim muito agonizantes, né? Até chegar à sua morte. No dia 2 de abril do ano de 2005, o Jornal Nacional, nesse jornal, o então presidente da República do Brasil naquele ano, o Lula, disse que o mundo perdeu o símbolo da paz. No dia 8 de abril do ano de 2005, daquele mesmo ano, aconteceu então o maior funeral católico da história. Estiveram presentes 4 reis, 5 rainhas, 700 chefes de Estado e 200 representantes das nações. Pela primeira vez, o funeral de um Papa é transmitido para o mundo todo. Então veja a influência que aquele Papa tinha no seu tempo. O Papa João Paulo II foi o 109º e o Papa Pedro Romano será o 111º, descrito a partir da profecia de São Malaquias, né? Como glória da oliveira, né? Os observadores de Malaquias apontam a escolha do nome do Bento, né? do seu sucessor, como uma alusão à ordem de São Benedito, um ramo do qual é conhecido, né, como olivetano. Então, é isso que eles entendem, é isso que eles divulgam. O último, então, seria este. No site da Igreja Católica Romana, São Malaquias teve uma visão, por volta do ano 1139, que a partir dali 112 papas assumiriam o poder até o final desse ministério papal, né? E a previsão citada e contestada, evidentemente, com frequências, é atribuída a São Malaquias, um dos arcebispos irlandês, né, reconhecido como membro da Igreja Católica e por sua habilidade de prever o futuro, e que foi canonizado há mais ou menos uns 800 anos atrás, né? E assim, Bento XVI, na profecia, se encaixa literalmente na descrição do prenúncio, né, que esse Papa é listado por São Malaquias. Então, antes do reino do Anticristo, viria esse Bento XVI, né? De maneira que o Papa João Paulo II seria descrito na profecia de São Malaquias como de labore solis, ou seja, do trabalho do sol. O Papa João Paulo II, ele nasceu no dia 18 de maio de 1920, num dia de um eclipse solar, né? E o pontífice ele foi enterrado no dia 8 de abril do ano de 2005. Também um dia de eclipse parcial, assim visto nas Américas, né? E ele foi o mais proeminente de todos os papas, né, cultuados e esperado para esse juízo final, com as referências da profecia sendo o último papa listado
o Pedro Romano. A profecia de São Malaquias diz que o último Papa seria o Pedro Romano, que liderará a Igreja antes, entre aspas, do formidável julgamento do seu povo, né? Como Bento XVI já tem, naquela época, evidentemente, 78 anos, né? Eles dizem que Pedro, o Romano, deve vir logo com ele e com os fins dos tempos também. E seu reinado durará apenas alguns anos. E assim, isso significa que estamos vivendo no que pode ser chamado de o fim dos dias, como nós conhecemos, né? Então veja a importância desses estudos para a época que nós estamos juntos estudando. No dia 19 de abril do ano de 2005, então, foi eleito o Papa alemão conservador Joseph Ratzinger Benedict, né? O 15, ou melhor, o 16, o Bento XVI, aos 78 anos de idade, é considerado o Papa da transição. E este foi o 266º Papa da Igreja Católica Romana, que conta com aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de fiéis em torno do mundo. Então, Joseph Ratzinger, né? Que é o Papa Bento XVI, queremos falar um pouco sobre ele, sobre a sua biografia, né? Ele nasceu em 1927, cardeal alemão, eleito 266º Papa da Igreja Católica Romana, nascido em Markt am Inn, na Bavéria, sul da Alemanha, escolhido 3 dias depois de completar 78 anos de idade, logo no segundo dia do conclave, para suceder o Papa João Paulo II. Ele era filho de um policial, né? O cardeal ele nasceu em um sábado de Aleluia, em um dia 16 de abril, e morou em várias cidades devido às transferências do trabalho do seu pai. Então houve necessidade ali de várias mudanças de cidades, né? Opositora dos nazistas, a sua família ela foi obrigada a se mudar para Auschau am Inn, né? Esse é o nome do lugarejo, nos Alpes da Baviera, no ano de 1952. De maneira que, com a aposentadoria do seu pai, sua família mudou-se para Hafing, né? Acho que é assim que pronuncia, ainda também na Baviera, onde viveu a maior parte da sua adolescência ali. Então, estudar o latim e o grego no ginásio, e aos 12 anos de idade, assim, ele decidiu pela carreira eclesiástica. Ele achava muito importante, então, estudar o grego e o latim, porque ele já tinha inclinação para essa carreira eclesiástica, né? E assim entrou para o pequeno seminário de Traunstein, na Baviera, em 1939. Ele foi convocado para a segurança de uma fábrica da BMW em Munique, e assim, durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou como segurança nessa fábrica, né? Então, ao mesmo tempo, ele continuava frequentando as aulas, continuava frequentando o seminário, né? Em Munique, cumprindo ali a sua vocação para ser um religioso no futuro, né? E cumpriu também o serviço militar obrigatório. Ele se alistou no treinamento básico da infantaria alemã no ano de 1944, e com a chegada dos aliados foi preso em um campo para prisioneiros de guerra. Então, o Papa Bento XVI ele chegou a ser preso, né, quando ele estava naquela condição. Foi também
É, portanto, libertado no mesmo ano e voltou para sua casa em Traustein. E com seu irmão, que chamava George, ele retornou ao seminário, né? E assim entrou no seminário em 1947. Nesse ano, ele entrou no Instituto Teológico e estudou filosofia e teologia na Universidade de Munique e na Escola Superior de Freising, né? 4 anos depois, ele e seu irmão, eles já eram ordenados como padre pelo cardeal Frausberg de Munique, na Catedral de Freising. Então, durante a festa de São Pedro e também de São Paulo, o que aconteceu no ano de 1951. O Papa Bento XVI, ele recebeu seu doutorado em teologia pela Universidade de Munique no ano de 1953. Foi professor titular de teologia nas universidades de Bonn, no período de 1959 a 1969, 10 anos, portanto, e também na Universidade de Munique, no período de 1963 a 1966. Também ensinou na Universidade de Tübingen, de 1966 a 1969, e de Regensburg, onde tornou-se professor de teologia dogmática e de história de dogma. Isso já no ano de 1969. Além de vice-presidente e reitor, Paulo VI o indicou arcebispo de Munique e Freising no ano de 1977. O cardeal, no consistório, assembleia de cardeais presidida pelo sumo pontífice, portanto, daquele mesmo ano, né? Ele foi ali indicado também como cardeal. Ainda foi bispo também de Velitissigne e de Ostia. João Paulo II o nomeou encarregado da Congregação para a Doutrina da Fé. Isso já no ano de 1981. Anteriormente conhecida como Tribunal da Santa Inquisição e, evidentemente, foi renomeada logo em seguida que eu digo foi no ano de 1908, né, pelo Papa Pio X. Depois de 23 anos servindo como braço direito do polonês Karol Józef Wojtyła, o Papa João Paulo II, e tornou-se assim o seu substituto. E assim, no dia 20 de abril do ano de 2005, o Papa Bento XVI previu para si mesmo, um curto reinado. Nesta data, ele previu um curto reinado para o seu papado. Já no dia 12 de outubro do ano de 2006, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro ganhou o status de santuário ao completar 65 anos. Esta é a primeira estátua, ou foi a primeira estátua de concreto armado edificada no mundo, né? Aquela estátua de Cristo Redentor que há ali no Rio de Janeiro, que nós sabemos que é o São Sebastião, né? Que é o protetor do Rio de Janeiro, conforme eles dizem. No dia 16 de setembro de 2008, a Igreja Católica Romana no Vaticano reconhece como a teoria da evolução e a teoria darwinista, portanto, como compatível com a Bíblia. E aí nós entendemos que realmente é a união das trevas, né? Já no dia 28 de fevereiro de 2013, nós tivemos o fim do pontificado de Bento XVI, deixando como herança escândalos,
crises e divisões internas. Como todos nós sabemos, Bento XVI renunciou ao seu pontificado naquele dia. Então, naquele dia, para você ter ideia, caíram na cúpula da igreja de São Pedro 2 raios. Então, veja que foi um sinal evidente, né? Ali na Basílica de São Pedro. Então, considerando que dificilmente 2 raios caem no mesmo lugar e na mesma hora, então aconteceu esse fato naquele dia da renúncia de Bento XVI. Isso nos reporta, nos faz lembrar o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 18, o seguinte: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Então veja que houve essa queda dos relâmpagos na Basílica de São Pedro, então ali um fato muito interessante. No dia 13 de março de 2013, então eleito o Papa argentino conservador Jorge Mário Bergoglio, assumindo o nome de Francisco I. Aos 76 anos de idade, o pontífice, a congregação, ele pertence à congregação jesuíta e, portanto, é considerado o primeiro Papa negro da história, né? Para você saber, ter ideia, né? Os jesuítas, eles sempre se vestem de preto. Então, ele é também o primeiro Papa latino-americano da história, quebrando uma tradição de mais de 1.300 anos ao escolher um Papa não europeu, né? Então, dos 1 bilhão e 200 milhões de fiéis, quase a metade vive no continente americano. Francisco I, né? Papa Francisco I, ele é crítico do governo da ex-presidente Cristina Kirchner, né? Da Argentina, que ele liderou campanha contra a união civil do mesmo sexo na época, né, da ditadura do seu país, que aconteceu ali na década de 70, e ele foi também acusado de envolvimento com o roubo de bebês, né? Então, nós temos essas informações para poder saber quem é esse Papa Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa Francisco I, né? E é interessante notar a relação entre o polêmico número 13, né? Então, em relação ao papado, esse número 13 existe uma polêmica, mas vale a pena nós notarmos essa relação. Para começar, a eleição do Papa ela foi instituída em 1274, no século XIII, portanto. Veja bem, o dia da eleição do Papa Francisco I foi no dia 13, com somatória total. Então, nós temos 13 de março de 2013. Então, 1 mais 3, mais 3, mais 2, mais 1, mais 3, nós temos o número 13, considerado também o 13º arcano do tarô, que é a morte. O grande ceifador, que seus seguidores afirmam que é o que de mais dramático existe no universo, que é a finitude. O que precisa terminar para dar espaço ao novo, né? É o que diz ali essas cartas do tarô, e que chega a todos indistintamente. Eles afirmam isso, né? Então, a eleição do Papa Francisco I, a todos houve ali uma surpresa evidente, né? Por ser um Papa latino-americano, evidentemente, foi isso, aconteceu pela primeira vez em todo o papado, né? Ali do Vaticano, e pelo carisma que já revelara nos primeiros minutos, né, da sua eleição, algo que reportou ao magnetismo, evidentemente, do Papa João Paulo II. Mas a coisa ela não para por aí. Vamos ver que o que há em comum entre esses dois papas, né? E aí nós queremos deixar para
a próxima ministração. O que há em comum em relação a esse número 13 dos dois papas, Papa João Paulo II e também ao Papa Francisco. Então, na próxima ministração, nós estaremos tomando a partir desse momento. Eu gostaria de solicitar a todos vocês, né, que têm participado conosco desse projeto maravilhoso, né, desses estudos sobre sinais da volta de Cristo, que vocês dêem o like, que vocês possam se inscrever e se inscrever no nosso canal e convidar outras pessoas também para se inscrever, né? E também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares e vamos fazer aí uma corrente, né, indestrutível com base na unção, na revelação do roteiro do Calvário que